Bom, cá estamos, mais um Sistema Solar, Sistema Solar número 3. Agora, primeira vez com esse setup, né? Porque afinal eu ando estudando muito pela internet sobre setups para podcasts, né? Porque afinal a gente tem microfone, aqui no nosso caso a gente tem também as imagens, né? Tudo que você ouve aqui, se você estiver no Spotify, você também pode assistir lá no YouTube a gente, porque tem o programa completo, tem alguns trechos dos programas também. Então entra lá no canal do Felipe Solari, que é este que vos fala, no Sistema Solari, que é o nosso podcast, certo? Bom, essa semana eu estou recebendo aqui uma artesã moderna, rara de se encontrar hoje em dia. Não só ela, não só uma mulher, como também os homens também. Uma profissão que é muito legal, muito style, só que como ela é manual, e a gente vai falar disso, a gente vai falar sobre isso hoje, as manualidades talvez estejam perdendo a força em uma época de tanto digital, né? Ou não, né? Ou não. Bárbara Santiago, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom, Bárbara. Bárbara, que é alfaiate, não? Eu posso falar você? Isso, pode. Não existe uma conjugação feminina para a profissão. Não existe. Não existe. É até interessante, né? Essa etimologia, assim, vamos dizer assim, machista, Perfeito. Cultural, é inevitável não associar essas profissões ao masculino, porque nunca se conjugou, nunca se imaginou a possibilidade de serem... De uma mulher fazendo isso. O francês mesmo, por exemplo, a língua, a maioria das profissões não tem a versão feminina, porque o francês é uma língua muito antiga, né? Então, ela é bem baseada nas formalidades. Jornalistas, não existe jornalista feminino no francês, engenheiros. Pode existir uma espécie de adaptação para os dias atuais, mas o francês tradicional, não. E a alfaiataria, qual que é o... De quando ela vem? A gente fala aí do francês que é antigo, e a alfaiataria? Quanto tempo tem, assim? Então, as pessoas pensam que a alfaiataria é uma coisa bem ocidental, quando ela é bem oriental. A alfaiataria, ela começou na China e na Índia. Olha, que legal. As pessoas sentavam no meio-fio assim e ficavam lá esperando alguém passar e costuravam as roupas ali mesmo. Como os engraxates de sapato, Como digamos os assim. engraxates, bem Que assim. legal, hein? Nossa, que sonho, né? É muito legal. Ainda é assim na Índia, na China, ainda tem alfaiatarias desse jeito. Agora, é porque eles são muito ligados em tecidos, Sim, tinturaria, com né? certeza. Você sua referência vem muito de lá, assim? Você bebe dessa fonte? Na verdade, não. O que me fez enveredar mesmo pelo caminho da alfaiataria sempre foi a alfaiataria ocidental. Porque, desculpa, a oriental já era aquela... a alfaiataria... Ele não fazia um terno, ele fazia aquela coisa um pouco mais... Eram ternos. Eram ternos. Não é aquela roupa meio de kung fu, assim, não, né? Também, Tá. o alfaiate ele não se resumia só ao terno. Essa coisa de tornar a alfaiataria única e exclusivamente o costume, o terno... Que é o que a gente acha Que é o aqui. que a gente acha, já é do ocidental. Perfeito. Mas os orientais não, eles faziam vários tipos de trajes e voltados tanto para homens quanto para mulheres, assim. E aí a sua inspiração vem então desse lado mais ocidental. Vem, mas hoje não. Hoje eu acho que é porque já virou uma coisa tão assim do meu dia a dia, do meu universo, que eu começo a buscar umas referências mais distantes de mim. Uma nova fase, né? Uma nova fase. E eu tenho muito fascínio por exemplo, pelo norte da África, que é tudo hipertrofiado, é tudo exuberante, as cores, os cheiros, os campos de tingimento de tecidos são coloridos, são lindos, são exóticos. Uau, que legal. Então, eu tenho muito isso hoje, assim, às vezes eu até esqueço dessa parte do social mesmo, né, e vou mais para esse lado do exótico, do diferente. E aí quando a gente fala desse lado ocidental, a gente está falando assim, o quê? Itália, França... Inglaterra, França, né? Espanha, Portugal. Ah, todos esses, assim. Todos eles. Velho mundo, né, que a gente conhece a Perfeito. grosso modo. Qual que é o seu assim. preferido desses, assim? Eu tenho um pezão na França, sou apaixonada, apesar de ter uma forte descendência italiana e espanhola no sangue. Mas meu xodó é a França, minha paixão, desde sempre. Na França, se a gente falar de alfaiate, assim, né, inclusive...
mulheres na alfaiataria, Coco Chanel, né? Coco Chanel tá aí nesse rolê? Ela não foi uma alfaiate, né? Tá. Porque ela não se dedicava aos trajes masculinos. Ela era uma estilista, mas ela foi uma estilista quase que alfaiate, porque ela tinha o diferencial dos grandes estilistas, que é pôr a mão na massa, né? Perfeito. Terem a habilidade técnica, saberem o que estão fazendo até para poder delegar a atividade, a função. E ela usava uma roupa até alguns cortes masculinos, digamos assim, bem masculinos. né? Ela foi uma das primeiras mulheres a serem registradas fotograficamente usando calça e andando a cavalo de perna aberta. Demais. E ela ficava... Bom, fica lindo, né, nas mulheres o corte masculino, né? Que aí já não dá pra dizer também que é o corte masculino. Já é simplesmente um outro hoje corte, não tem muito né? Gênero, né, Isso, a roupa. exato. A gente é muito livre, assim. Exato. A gente está falando disso desse lado ocidental, né? E o Brasil nessa história toda? Qual que é a nossa tradição na alfaiataria, assim? Então, o Brasil, ele tem bastante essa pegada do linho, dos tecidos de sarja, que na verdade é uma coisa que caiu em desuso, mas que a gente está tentando resgatar, porque é um país tropical, lógico, Perfeito. Quente. Cabe, né? E o brasileiro, ele sente essa falta de estar bem vestido e não encontrar um tecido adequado para clima. O brasileiro sente mesmo. O brasileiro se veste bem, vai? Vamos falar a verdade. O Brasil é muito grande, né, Felipe? Então a gente fica... Cada estado tem uma riqueza cultural, assim... É um país, né? É um país. Cada estado é um país. Então, não tem como falar, assim, de uma forma geral, o Brasil se veste bem, o Brasil se preocupa com roupa. Cada estado tem traços culturais ímpares. E o seu país, BH, Minas... lá também a gente tem uma tradição não de alfaiataria necessariamente do falando. manual. Perfeito. Sim. Que é o que, assim, eu vejo as mães, as vós fazendo o quê? Uma costura, fazendo um bordado. Um tricô, um crochê. E a gente ainda tem isso bem forte, mas o mineiro, ele não... O mineiro não gasta muito. O mineiro é um pouco pão duro, sabe? E quando gasta, ele prefere não correr o risco. Tá. Ele finca o pezinho naquilo que ele tem certeza que não vai dar errado. Que é uma boa dica, inclusive, para todo mundo que estiver ouvindo aqui o podcast, pra vida. Levem isso pra vida. É verdade. Finquem o pé na certeza, né? Exatamente. Então, ele não compra, por exemplo, ternos coloridos. É muito difícil um mineiro se arriscar. Se arriscar dessa forma. Perfeito. Ele é mais conservador, assim. E aí, quem era a Bárbara aí nessa BH mais tradicional, sem alfaiataria? Como que veio, assim? Como que apareceu? Então, eu sou molecona, é né? muito curioso, assim, né, Bárbara? Você é o quê? É uma das únicas no Brasil, assim, a única no Brasil. Eu nunca ouvi falar de outra mulher que faz o que eu faço. Perfeito. Mas, assim, se houver alguma, eu quero dar liga. Um abraço, me liga, me Eu beija. quero seguir no Instagram, vamos nos seguir. Exatamente, vamos ser amigas. Legal demais. Mas eu sempre fui muito molecona, assim, eu sempre tô de calça jeans, de tênis, sem maquiagem, eu nunca tive muito essa coisa de me emperequetar. Tá. Eu gosto muito, assim, quando eu ainda tinha tempo de costurar pra mim, eu gostava muitíssimo de fazer um terninho, mas o meu negócio com a minha profissão é o fazer. É o que me dá prazer, que me deixa feliz, é o pôr a mão na massa. Entendi. É o processo. Perfeito, é o processo. E o que você faz durante o processo? O que você está fazendo durante o processo? Ouvindo música, tomando um vinho? Então, porque o artista da manualidade tem essa brisa, né? Eu sempre tive isso quando eu costuro na minha casa, eu tenho acendo um incenso, Legal. eu tenho esse momento de estar perto das coisas que eu gosto, em vários cristais, quase que uma tenda. É um momento muito meu. Mas eu falo que é uma revisita, quando eu tô trabalhando em casa, é uma revisita à minha própria individualidade, porque a costura você tá ali muito quieto. Você tá ali e não tem ninguém para você conversar do lado. Então, é uma conversa muito íntima, é um momento muito você com você mesmo, que você repassa todos os acontecimentos ao longo do seu dia, da sua semana. Tem muito disso. Rola essa, pelo menos comigo, rola essa brainstorm, assim. E cada
cada peça que você fizer, provavelmente ela vai ter um rosto, né? Porque as peças são feitas para alguém. Sim. Diferente de uma pessoa que faz roupas para colocar em um lugar para vender. Ela não necessariamente sabe para quem é. Claro. Né? Mas você faz ali para aquela pessoa. Tem história, tem rosto, que né? Tem rosto e tem forma, né? Porque uma coisa é a medida 2D, que tá ali no papel, outra coisa é o 3D, a hora que você põe na pessoa. E é um contato muito íntimo com o cliente, por exemplo. Você tá ali e ele conversa, ele se abre, ele se expõe. Você vê os defeitos, entre aspas, né? Perfeito. Porque não existem defeitos. Cada pessoa é única da sua forma. Você me fala isso, me lembra um filme. Me lembra filmes, assim, mas posso citar o Poderoso Chefão, por exemplo. A intimidade dele era sempre com o barbeiro, com o alfaiate, né? E a gente, nessa profissão, a gente entende, aprende que somos... Não vemos, não ouvimos, não falamos. Perfeito. Mas estamos ali. Então, quando você está, de fato, numa alfaiataria, assim, diariamente, eu falo que a gente vê coisas, ouve coisas e aquilo fica ali. Né? Perfeito. Faz parte da aura. Faz parte da aura do lugar, assim. Do lugar, isso, da alfaiataria. Da postura. E aí você pode me dizer melhor do que ninguém, quem procura esse tipo de serviço, ele tem conexão, ele tem esse tipo de conexão, ele é um cara que tem uma referência de pessoas que usavam roupas mais bem cortadas, né? O cara não cai lá de paraquedas, a alfaiataria, né? hoje, ela se assemelha muito à arte no sentido mercado, né? Ela é fortemente associada a um público de alto poder aquisitivo, ao luxo, e é até um desafio para a indústria, para as fábricas que tentam vender esse produto, mas que não contém essa aura de exclusividade. Mas a alfaiataria ainda carrega muito esse clima, assim, esse encanto. Isso. Eu acho que tem muito... Aí eu acho que tem muito uma barreira financeira mesmo, né? Digamos assim, todo mundo queria ter um terno bem cortado, né? Todo mundo queria ter um terno bem cortado. Agora, para você fazer... E é maluco você dizendo isso, porque a referência de roupas bem cortadas, ela vem... Qual que é a origem disso tudo? É uma classe mais trabalhadora, não é? Com certeza, os alfaiates... Da Inglaterra, da Itália, exatamente. Os primeiros alfaiates do Ocidente eram pintores, que com o advento da fotografia, e isso começou a cair em desuso, pintar retrato, por exemplo, os caras mais endinheirados, eles pegavam os melhores pintores, por exemplo, falavam assim... fulano, agora você vai fazer roupas pra mim. Você vai fazer um quadro pra eu vestir. Se você sabe pintar, você sabe costurar. Exato. E assim começaram os primeiros alfaiates. Então, o alfaiate não é uma profissão glamurosa, nunca foi. Os grandes alfaiates... Não era caríssimo você ter uma roupa cortada. Não. Porque também só existia roupa cortada. Só existia roupa cortada, você não exatamente. tinha loja com as araras lá, um monte de roupa, né? Hoje tem a glamorização da alfaiataria, assim como tem da arte... como tem da gramática, como tem da língua. Isso, de uma certa forma, é o lado negativo da alfaiataria, porque ele hoje virou medida discriminatória, acredito eu, em diversos momentos, assim. E isso não é nem um pouco democrático e não é legal. Não é, é um paralelo bem louco, porque o cara pode chegar na alfaiataria sabendo que ele vai gastar, sei lá, 5 mil para fazer aquela peça, mas ele tá levando uma foto de referência de um cara que mexia com metal nos anos 30 em Londres, entendeu? Então é muito louco, né? Como, é isso mesmo. Mas ao mesmo tempo é interessante também a gente ver que eu falei no começo do programa sobre as manualidades desaparecendo conforme a gente vai evoluindo. E essas manualidades que eram coisas simples vão se tornando algo extremamente glamouroso e caro na época da tecnologia. Então para que também está servindo essa tecnologia, esse avanço todo, se a gente está ficando mais distante de coisas muito interessantes, né? Mas eu entendo, porque hoje em dia realmente a roupa ela é para você ir lá, vai lá, compra lá na loja. Pega o teu negócio lá e veste e tal. Mas por exemplo, eu tenho anotado aqui no meu papel Peaky Blinders, né? Porque eu queria falar de Peaky Blinders com você. Essa série é incrível. É muito legal, né? Eu sou apaixonada por essa série. Não me dá spoiler, porque eu tô no episódio 4.
Da primeira temporada. Assista. Eu É um descobri hoje que investimento. o Tom Hardy faz Ele também, faz, né? é incrível. Que legal. E assim, essa série reflete, eu acredito, não pesquisei sobre os bastidores, sobre o que está por trás do Peaky Blinders, mas, por exemplo, as primeiras alfaiatarias, na verdade, as barbearias, elas eram uma espécie de centros médicos em Londres, na Savile Row. Perfeito. Então, o barbeiro, ele atendia o cara que acabou de ser esfaqueado, que tomou um tiro, ele fazia pequenos procedimentos cirúrgicos. Com álcool, com a tesoura, com as E coisas nessa que o história, barbeiro se tem ele ali. precisasse costurar, ele também costurava. Isso na parte antiga da Savile Row. Tanto é que hoje a Savile Row, que é uma rua, que é onde tem só alfaiatarias em Londres, ela era dividida entre Savile Row antiga e Savile Row nova. A Savile Row antiga ainda tem alfaiatarias do século XIV, do século XV. Deve ser incrível essa rua. Todas com esse passado de barbearia. Uau. Então, são ambientes que cresceram lado a lado, que caminham lado a lado, e é uma coisa, não é que é sexista, muito pelo contrário, mas é um universo completamente masculino. Perfeito. E eu sempre, como eu já comentei no começo do programa, eu sempre fui muito moleca. Eu cresci com os meninos, meu pai sempre me levou em estádio. E eu me sinto bem nessa profissão e nesse ambiente. Você se sente bem. Eu amo isso. Eu nunca tive muito essa coisa de... É lógico que eu tenho minhas coisas de mulherzinha e tal, mas eu nunca tive essa coisa de encontrar com a amiga e ficar... Ai, a novela, a última roupa, o último creme. Perfeito. Sempre rolou mais um papo assim... Ai, aquele RPG, aquele livro, aquele último jogo. Então, eu sempre me senti muito à vontade fazendo o que eu faço, na minha profissão. Então, isso vem de maneira natural, não Sim. é algo forçado. Não, olha, eu sou uma mulher, eu vou entrar lá, porque aí eu vou mostrar. Não. E também nunca tive essa coisa de, não consigo ver com mulher, brigo com mulheres. Muito pelo contrário, eu brinco que hoje na fábrica que eu trabalho, eu sou mais psicóloga do que alfaiate. Porque só tem eu para aplacar briga, para deixar as meninas tranquilas. E é uma fábrica que tem muitas mulheres. Então, você imagina, mulher não tem como. Elas batem muito de frente porque a mulher é muito mais sensível às palavras, E né? o papel da mulher em um chão de fábrica de alfaiataria é costureira. Não, Não. eu sou pau pra toda obra. Não, mas essas outras meninas São que estão lá costureiras. são costureiras. Nós temos 4 homens que são mais assim, corte, colagem, que é mais aquela coisa pesada, e passadoria. E as meninas que são costureiras. E eu tô lá sempre assim, modelando, orientando costura, orientando modelagem, aplacando desentendimentos, ouvindo. Agora, esse é um processo novo para você, Completamente. né? Porque a sua origem mesmo e todo assim, a gente pode falar, o seu destaque, né, nesse meio, ele vem com a Santiago Alfaiataria. Que era algo, tipo assim... Te deixava curioso a Santiago Alfaiataria. Era total Onde alfaiataria. vem? Cadê? Sabe? Então, eu falo... Eu Era sempre... individual, era uma coisa independente. Era eu, assim, na minha bolha. Sozinha. Lá em Belo Horizonte. Sozinha, recebendo os meus clientes, entrevistando os meus clientes, como que eles queriam uma roupa, como que eles sonhavam, fazendo 4, 5 provas, tirando medida, modelando, cortando, costurando, tudo. Eu falo, era uma fábrica dentro de uma pessoa. E quanto demorava para fazer uma peça? Então, assim? Eu sou romântica, então eu ficava naquilo e não tinha pressa. Super valorizando. Né? Eu sempre intercalei, lógico, senão eu não conseguiria manter o meu negócio, mas Perfeito. eu ficava corridos assim em uma roupa. Se eu fosse colocar na ponta do lápis, em 20 dias eu faria. Tá. Mas como eu trabalhava várias peças juntas, eu pedi um prazo de 3 meses para entregar um costume ou um terno. E quando a gente fala um costume, quais são as peças que fazem parte de um costume? O costume é o paletó e a calça. Tá. E o terno é paletó,
colete e calça. Ah, então meu negócio é o terno. Então, porque eu tô na pegada Peaky Blinders. Ou a peça solteira também. Eu tô aqui Peaky Blinders hoje, Tá não tô? super Peaky Blinders. Quem estiver ouvindo no Spotify, vai pro YouTube pra ver, porque tá valendo a pena. Hoje eu vim no estilo pra receber a Bárbara, e a Bárbara veio de cruzeirense. Pois é, eu vim de cruzeirense. Porque a gente também tem uma amizade focada no futebol. Claro, certo? sem sombra de dúvidas. E a Bárbara gosta muito de futebol, a gente já brigou por causa do Neymar. Já. Né? A gente discorda em vários pontos do Neymar. Mas o Neymar também, um pouco da parte do folclore nacional dele é essa. Fazer as pessoas discordar, né? Ele virou um ame-o ou deixe-o, assim, né? Então, eu acho isso ele legal, é assim. um personagem do futebol, Exato. do futebol brasileiro. Isso pro bem e pro mal, Exatamente. assim, sabe? Ele é polêmico. E eu acho né? que ele tá deixando sua marca nesse sentido, assim. Claro. Né? Se ele fosse muito mal esportivamente, a gente podia realmente... Mas ele vai super bem Mas nós tivemos esportivamente, grandes craques, né? Que foram polêmicos também. Mas uma época mais de ouro do futebol brasileiro, Com certeza, né? sem sombra de dúvidas. Que é a época que fez a gente gostar de futebol. Exatamente. Esse final dos anos 90, começo dos anos 2000, Alex jogando no Cruzeiro. Sim. Bom, você teve um Cruzeiro muito incrível ali, né? Sim, eu tenho aquela camisa do River Plate da final. Meu pai foi muito amigo do Joãozinho, bailarino. Na época que o River Plate jogava as finais, Isso. né? Então, o Joãozinho tirou a camisa no campo e no final do jogo entregou pro meu pai. Eles eram amigos de frequentarem a casa um do outro. E eu quase vim com essa camisa, mas ela é muito quente. Você veio já com uma mais moderna. Eu já vi com uma mais fresquinha, porque hoje tá abafado. Qual tecido? Não, algum sintético. Mais um blazerzinho por cima que é lógico, grau, fazendo né? o papel de técnica de alfaiataria. E esse ano, isso, exatamente. Você tá tipo uma técnica... Aliás, técnica mulher. Outro dia eu tava vendo num programa da ESPN, tem um programa chamado ESPNW, né? ESPN Woman, que é apresentado pela Marcela Rafael. É muito legal o programa. Depois eu te passo o horário pra você assistir. Tá ok. E ela falava sobre, assim, que no futuro a gente deve ter técnicas aí Tomara, né? Brabo, hein? Porque os 22 caras... Imagina uma nem marca os homens, como técnico. O que essa mulher não vai fazer é muito no futebol? importante o que você disse ali do lado... Obviamente, o lado mais maternal, né? Para um grupo de 22 jogadores que muito técnico reclama que é muito difícil, que eles não respeitam o cara e tal. Realmente, pode vir a ser eu uma falo quebra, que assim. o técnico do futebol, assim, eu me sinto uma técnica hoje na fábrica. A gente tem muito esse papel de conduzir a produção. Eu sinto que até o dia que eu não estou muito bem, às vezes eu estou com TPM, com um pouquinho de dor, com cólica, eu sinto que muda o ritmo de produção na fábrica. E isso é uma coisa, assim, que é indiscutível. Tem que trabalhar o lado emocional. Tem que trabalhar o lado emocional. Incentivar, né? Fazer o cara se sentir ali... Me fugiu a palavra agora, se sentir estimulado, né? Exatamente. Estimular a pessoa, né? É difícil. Vai estar para além da alfaiataria. Você tem que enxergar, já calcular comportamentos de cada um. Personalidade, vai conhecendo a personalidade. Exatamente. Você já prevê algumas coisas, Isso. né? Você já fala, ali amanhã vai dar problema. É sempre assim. Me fala uma mulher que você acha estilosa em costumes masculinos, assim. Eu lembro de uma foto muito clássica da Susan Sarandon, sabe? Susan Sarandon. E ela é muito maravilhosa. E ela tá em Cannes, em uma varanda, assim, de um dos hotéis, e ela tá vestindo um blazer, assim, um smoking, né? Porque às vezes, né, nessas premiações de tapete vermelho, tem muita mulher que manda esse hoje estilo, isso né? tá bem comum. No começo, eu lembro assim, talvez não seja um ícone fashion pra mim, eu nunca pensei se eu tenho um ícone fashion, mas uma mulher que sempre me chamou atenção, justamente porque começou a aparecer muito em red carpet de terninho, de terno, foi a Angelina Jolie. Olha, legal. Ela sempre foi, você pode dar um Google nela. Verdade, ela sempre... Que ela tem direto fotos. A Ellen DeGeneres lá, sabe? Também tem é verdade, Mas a Ellen tem essa questão também, eu sinto a Ellen muito como um posicionamento político. Perfeito. Essa postura do terno, né? Eu acho a Ellen bem política nesse aspecto. Sim, de luta de gênero, de feminismo. Exatamente. A Angelina, ela já teve esse lado bem rebelde mais, assim, evidente. E o terno era mais uma coisa... De rebeldia. De rebeldia
rebeldia, assim, total. você não me peita, eu Total. posso, tatuagem, sangue no colar do meu marido, era uma coisa... Como é que era o Tommy? O Era... Tommy... Billy Bob Isso, Thornton. Billy Bob. Billy Billy Bob. Ela Bob, tinha o nossa, sangue dele dentro de um pingente de Não, era um vidro, assim. mas era um relacionamento Era tóxico. Você Maluco, acha que era tóxico? Não era? Eu não sei, porque eu não conheço os outros. Quando eu conversei com ela, Eu conversei com ela. ontem no Whats, Mas você sabe que ela fala que hoje o único ex que ela é amicíssima é ele. é ele, olha que legal. E ela no começo, eu lembro que ela deu várias entrevistas falando que isso incomodava o ex-marido dela profundamente, porque se ela e o Billy Bob se encontrassem na rua, eles se abraçavam. Tipo, oi, e aí, como é que você tá? E tal, não sei o que. Demais. Então eu não acredito que tenha sido tóxico, não. Legal. Não, eu falei mais por essa coisa do Mas colar com era sangue, bem louco. né? É. Eles eram góticos, né? Sim, Eles eram bem góticos. góticos. Assim, né? Legal. Não, bom, tem casais que marcaram a época de Hollywood, assim, esses góticos. Deixa eu ver aqui uma outra... eu queria saber assim... E brechó? Porque vamos supor, por exemplo, eu gosto de me vestir no estilo Peaky Blinders. Então, eu não gosto de brechó. Por quê? Porque eu acredito que tudo carrega energia. Tá, Então eu justo. tenho essa coisa, mas é meio espiritual, Mas é normal você estar no brechó, vestir uma coisa e pensar isso. quase supersticiosa, Ainda né? mais Tipo, brechó de guerra. nossa, Senhora. terrível isso. As jaquetas são bonitas, mas... Eu penso assim, eu tenho pra mim, existem muitos brechós de luxo no exterior, até que aqui em São Paulo acho que já ouvi falar de uns 2, mas eu penso assim, quando eu vejo um Yves Saint Laurent à venda, um Prada, eu penso assim, gente, o que será que aconteceu na festa que essa pessoa usou esse vestido? Né? Na última festa que Por que esse ela vestido deu foi. esse vestido? Exatamente. Por que tem esse buraco bem na altura do coração? Não é? Né? Muito macabro isso. O que será que aconteceu com essa mancha aqui de sangue, esse buraco? Então, olha, a nossa audiência é uma audiência muito qualificada e trilhardária, né? Você sabe, são todos... estão ouvindo... eles estão ouvindo a gente agora numa Ferrari, algum carro assim, atolado em algum buraco na Avenida Paulista, fugindo No trânsito. ou do viaduto para não cair em nossa. cima, enfim. Mas, onde eu quero chegar com isso? Quem estiver ouvindo a gente, quero fazer um costume. Aham. Quanto eu preciso ter de grana ali para poder fazer uma coisa legal? Se for um costume de alfaiataria bespoke, porque existe uma diferença entre alfaiataria e bespoke. Qual é a diferença? O bespoke é aquele costume feito à mão mesmo. Você vai numa alfaiataria, tem 1 ou 2, no máximo uns 4 alfaiates trabalhando, cada um vai te atender. Perfeito. No máximo tem um proveiro, um alfaiate e um finalizador que algo vai... muito pequeno. É bem pequenininho. É um ateliê mesmo. É um ateliê, é uma oficina, Perfeito, né? demais. E a alfaiataria, por exemplo, uma alfaiataria que é customizada, ela você pode até ter um costume nas suas medidas, mas pode ser que ele passe na mão de 30 pessoas, Entendi, por exemplo. entendi. Então, se você estiver disposto a ter um bespoke aqui no Brasil, Aí você vai pagar mais caro. aqui em São Paulo, pode ser que você encontre alfaiates menores que façam por entre 6 e 9. Mas se for já um alfaiate de renome, aí eu acredito que cerca de 12, 14 a partir, com um tecido mais acessível. E se você fosse eu? E aí você fosse escolher o tecido pro seu bespoke? Qual é o tecido que você acha mais legal, mais bonito, Eu assim? amo o linho, O linho. que eu gosto do amassado, eu acho que ele combina com o clima e tudo, mas eu sou apaixonada mesmo pela lã fria. E eu gosto da lã fria 120S, que é a Super 120, que são 120 fios por centímetro quadrado. Que ela é mais solta ou ela é mais grossa? Não, ela não é grossa. Ela, como o nome fala, ela é uma lã fria, ela não te esquenta, ela tem um caimento super legal, não amassa fácil, e ao mesmo tempo ela é um pouco mais dura. E a fibra dela é um pouco mais espessa. Então ela dura mais. Perfeito. Principalmente pro cara que às vezes ele tem, sei lá, 2 costumes caros de lã fria. Ele consegue alternar isso e usar mais vezes do que um Super 160
180, que são mais delicados, então pui mais fácil. Então o cara, quando ele vai fazer ele tem que se preocupar com a durabilidade daquilo, sim, né? lógico. E também muito com as vezes que ele vai usar. Não só na durabilidade do material, mas também a durabilidade, aí é um outro assunto que eu quero entrar com você, que é a durabilidade visual. Claro. Ou seja, qual a estampa perfeita ou não estampa para você conseguir usar o maior número de vezes aquele mesmo conjunto com diferentes combinações, muda a camisa e tal, e eu consigo passar batido, porque não dá pra comprar um marrom, pagar 12 e usar uma vez, e quando eu usar de novo os caras vão falar, esse aí é o então, o liso é o óbvio, né? Mas falando em estampas, eu gosto muito do Príncipe de Gales, que é um clássico, lindo, é maravilhoso. Se você tiver um príncipe bem inglês, né? Bem inglês. Se você tiver um Príncipe de Gales... Bem Gales, né? Isso. Se você tiver um Príncipe de Gales chumbo, por exemplo, você pode usar de infinitas formas. Outro que eu gosto muitíssimo, mas que eu tô nessa vibe de usar pra fazer casaco, é o escama de peixe, que usa muito no Peaky Blinders, nos sobretudos, que é aqueles vezinhos, assim, enfileiradinhos. E ele ser só... Escama de peixe. Escama de peixe. Parece aquela música da menina lá. Escama de peixe, não tem lá? Pior que tem. Esqueci a menina lá. É MC Loma. Isso, MC Loma e as... Meu Deus, eu nunca mais, nunca mais vou falar desse tecido sem gêmeas da lacração. Isso, gêmeas da lacração. Você sempre você acabou de estragar. Destruiu uma cultura centenária, Nossa, né? acabou com o tecido pra mim. Um beijo pra Loma, que eu acho demais, meu. Aquele trio é muito engraçado. Eu sou apaixonada com esse tecido. Eu tenho calças dele. E ele é mais quente? Não, ele tem várias versões. Ele tem a lã fria, mas ele tem o tweed também. Claro, a estampa pode estar em qualquer tecido. Que o tweed é uma lã mais quente. Então, o tweed ele é muito legal pra fazer casaco, sobretudo. Ou então uns ternos mais quentinhos pra ir pra Europa. Porque não se molha um terno, né, Felipe? Você sabe. Não se molha, Não claro, se molha um terno. Lógico. Então, você vai sempre ter um casaco à prova d'água pra jogar em cima Você joga em cima do casaco. Exatamente. Que é estiloso pra caramba, lindo, né? Você Vamos tá de combinar. terno e ainda joga um sobretudo por cima do terno. Até de chorar. Não, meu amigo, só mete uma luva couro marrom. Nossa. Meu, e vai. Vai com uma Harley. Liga pro Beckham e vai. E arruma uma Harley, né? Isso. Tem aquela música do ZZ Top, que é Shop Dressed Man, que é Every Girl's Crazy About a Shop Dressed Man. É muito legal, é bem trilha sonora. Muito bom. É e o David Beckham... uma outra coisa também que complementa muito bem é o chapéu, né? É bem legal, eu gosto vários muito. Vários tipos de chapéus, eu né? adoro. Eu tô agora na fase do hat cap. Sabe? Legal, eu acho lindo. Mesmo. É que o deles é um pouco mais de jornaleiro. Então, é porque cheio, né? a história por trás do Peaky Blinders é eles esconderem a navalha na aba do bonezinho. Esse chapéu que é uma boina do Peaky Blinders é o pai do boné, essa boina. Então, eles... Que era meio do jornaleiro, do cara que... A Maria Fumaça, né? O operador da Maria Fumaça. E é bem naquela vibe, assim, do Brasil... da época dos cortiços, que tinha muito jogo do bicho, que os caras usavam a seda no bolso para poder tirar a navalha do chapéu e escorregar melhor pra briga de rua. Genial! Então, o Peaky Blinders é bem nessa... Eu tava pegando aqui agora a tradução, o Peaky Blinders, né? O Blinders é cegar, né? Cegar, e o Peaky, acho que é viseiras. O Peaky, na verdade, ele é uma expressão inglesa para navalha. Tipo pique, é tipo te cutucar, te alfinetar. É uma expressão pra navalha. Não, e aí quando eu tava assistindo ali, acho que no final do primeiro episódio, no segundo, eles fazem o uso dessa boina e eles vão e fazem bem na hora da briga ali, né? Enfim, também não vou dar spoiler pra quem não então, eu não sei se... eu posso dar um spoilerzinho? Pode, né? Não fica bravo comigo. Não. Quem estiver assistindo agora, ou ouvindo, coloca no mudo. Tem um momento no seriado que mostra os personagens indo à alfaiataria. E é uma alfaiataria chinesa. Você tá brincando? E assim... Eu acho que eu já vi esse episódio. Você já viu? Já. E grande parte da série se passa dentro
dentro dessa alfaiataria chinesa. E nessa alfaiataria chinesa funciona prostíbulo. E tem a mesma... E tem a coisa dos jogos dos também, jogos né? clandestinos. Perfeito. Que é até a mesma ideia da aposta de cavalo. Isso, da própria estalagem lá dos protagonistas, que é um ambiente de lavagem de dinheiro, né? Isso, exatamente. Bom, quem não conhece, assista, assim, porque é muito legal. Eu acho que bom. falando em estilo, assim, né? Acho que é uma das séries mais... Eu sou encantada por Peaky Blinders. Em termos de terno e costume, pra mim é uma referência visual. Fora isso, a fotografia, assim, lindo, né? As atuações, Sim. todas. É realmente uma série que me deixou, assim... chapado, sabe? Adorei a série. Eu adoro encontrar séries boas. Não sei assim, se você se te atrai esse tipo de série também, mas eu sempre fui alucinada por Dinastia Tudor. E o primeiro rei que dizem que é o rei que fundou o tênis é o rei Henrique VIII. Porque ele era o rei esportivo. Fundou o tênis, o jogo tênis? Não, o calçado. O calçado. Porque ele jogava muito tênis, ele andava muito a cavalo, ele fazia squash, ele caçava. Então eram só botas, né? Só botas. Então ele era, pra época dele, ele era um homem assim, pra começo de conversa, ele era ruivo. Muito ruivo. E ele era grande. Eu sou alucinada por Dinastia Tudor. Eu já li várias biografias do Henrique VIII. E o rei Henrique VIII, ele tinha 1,83 m. Numa época em que os homens mais altos tinham 1,60 m. É mesmo? Então ele era, assim, dizem que ele era um acontecimento no condado lá, no lugar dele. Né? E aí ele chegou pro alfaiate dele e falou assim: alfaiate, faz alguma coisa para eu poder jogar squash, para eu poder me exercitar sem estar preso, sem ter bota. Então, o primeiro registro histórico de um tênis foi feito por um que, alfaiate. na verdade, era um paninho amarrado no pé. Mas a sola era mais flexível. Exatamente. E a série, quando saiu a série The Tudors, eu comecei a assistir e eu falei assim, eu não acredito que tá tão fiel, assim, ao universo. Então. A série é maravilhosa, o figurino. E tem vários momentos em que o rei Henrique VIII tá no alfaiate. Que legal. E aí, nesses momentos, você pira? Eu fico louca. e toda a parte da indumentária é super fiel também. Eu sou apaixonado por essa série. O que uma alfaiate não vive sem, assim? Quais são os utensílios? 3 utensílios para você ser largada numa ilha deserta, mas conseguir fazer um terno. Pra quando te resgatarem, estar bem vestida. Me dá 4. Tá bom, vai, 4, vai. Pra eu entender a importância Uma das fita coisas. métrica. Tá bom. Tesoura. Perfeito. Dedal. Tá bom. E agulha. Você sabe que, na verdade... Não, se bem que se eu fosse pra uma ilha deserta e você me arrumasse um garfo... Eu poderia... Não, mas isso é sério, porque, por exemplo, existe um artista plástico do período eu não sei que ano que é, mas o Arthur Bispo do Rosário, eu tive, assim, discussões acaloradas na Escola de Belas Artes, eu sou formada Arthur Bispo do Rosário, explica quem ele então, é pra gente. O Arthur Bispo do Rosário, ele não é um artista. Aí que entra a discussão acalorada. Ele não é um artista? Não, ele era um homem normal, ele foi pugilista da Marinha brasileira e tudo. E ele, com acho que 19 anos, ele teve uma alusão e todo mundo viu que ele era louco, esquizofrênico, maluco. E internaram Arthur Bispo do Rosário naquele hospício Colônia, do Rio de Janeiro, onde iam presos políticos, e era, na verdade, uma ilha, a Colônia, né? E o Arthur Bispo do Rosário, ele cresceu imerso nesse universo das bordadeiras do nordeste do país e ajudava a mãe a costurar estandartes, que eram aquelas uma espécie de heráldicas religiosas para as procissões e tudo. Que é lindo, né? É que maravilhoso. É parecido com o que se carrega também não a porta-bandeira, mas que vai na frente. Isso, né? das escolas de samba. E aí o Arthur Bispo do Rosário, ele cismou que ele era o enviado do senhor, e ele começou, e como ele era pugilista e grande, ele era um homem de tipo 1,90 m, e ele era um louco que tinha momentos bem, bem lúcidos. Ele fez amizade com os seguranças, os médicos do hospício, e ele começou a ter certos privilégios, como, por exemplo, entregavam colchas em que ele podia desmanchar e transformar no que ele quisesse. Então, ele pegava garfo,
roubava garfos da cozinha, Tá. furava e com os garfos ele Fazia costurava estandartes com anunciações religiosas e mantos para o dia que Deus chegasse para buscá-lo. Você já viu essas peças? Eu já assim, vi, fotos, e eu ou acho que ele é um pessoalmente? artista, assim, eu me arrepio. Eu não sei explicar quando eu vejo um Bispo do Rosário. Mas aí o que acontece? Existem discussões acaloradas no universo acadêmico de que Arthur Bispo do Rosário não é um artista, porque ele é louco. E a arte considera o ato de se pintar, do fazer artístico, uma prática intencional. Então, eles têm esse embate de que Arthur Bispo do Rosário... Ou seja, não entenderam nada, né? Não entenderam nada, porque tem esse embate de que Arthur Bispo do Rosário não foi um artista. Mas tem um psicanalista brasileiro, Hélio Pellegrino, que ele fala assim que a diferença entre o louco e o artista é porque o artista produz. Então, para mim, Arthur Bispo do Rosário é um artista assim que merece que a gente fique de joelhos e a aplauda. época dele, qual foi a época dele? Ai, nossa, Você não o conheceu, né? A gente tá falando de um cara... ele foi, se não me engano, foi década de 70, 80. Tá. E ele foi para a Bienal de Veneza, para a Bienal, acho que 29ª Bienal, 31ª, se não me engano, de São Paulo, da temática de arte política, e foi uma revolta, porque diversos artistas competindo para estar lá, e um louco que já morreu tá lá sendo aplaudido. Eu sou apaixonada por ele. E na faculdade, porque você fez faculdade de artes plásticas. Artes plásticas. Ou seja, não foi de... Não foi de moda. De moda, Não. né? Porque é o caminho natural para quem quer... É porque foi minha profissão muito cedo, né? Eu comecei a costurar muito novinha. Com 9 anos, minha mãe já falava assim, Bárbara, o que você quer de aniversário? Ah, mãe, quero aprender a bordar, quero aprender a costurar. Me dá uma máquina de costura. Isso foi... Deu mais ou menos essa idade, isso nunca mais parou. Você fazia peças para as pessoas da sua família? Sempre fiz, e assim, umas porcarias, umas coisas horrorosas, mas eu cresci na máquina de costurar. Eu era criança, a minha avó... Eu sempre fui ruim, assim, por exemplo, para comer carne. Eu sou vegetariana e tudo, mas é uma coisa natural do meu organismo. E a minha avó achava que eu tinha que comer carne. Então ela fazia almôndega, que é uma das carnes que eu mais odeio, que eu detesto carne de boi moída, detesto. E me colocava sentadinha no colo dela e ia para a máquina de costura. Com 3 para 5 anos. E aí ela me distraía e ia até eu comer tudo. Olha... E você sabe funcionava. que é uma das lembranças mais nítidas que eu tenho. Dizem que essa faixa etária de 3 a 5 anos é a idade que a criança mais guarda as lembranças. E eu lembro disso assim como se fosse ontem. Isso nunca mais parou. Olha, que faz parte da construção, é a parte mais latente da construção da nossa personalidade ali, né? Nessa época, assim. E hoje em dia, se você pudesse, assim... dizer como encorajamento para que outras mulheres, para que outras meninas que também estejam afim, assim, porque muitas mulheres estão na moda, mas às vezes esse é um caminho que elas às vezes não vislumbram, né? Eu acho que a mulher ela tem muita força, principalmente nesse aspecto da sensibilidade, e que é tão carente assim no mundo dos negócios, no mundo capitalista. A gente, infelizmente ou felizmente, a gente precisa fazer uma profissão, gerar capital. Então, assim, o meu recado, meu conselho é para que sejam autossuficientes. Se capacitem da melhor forma possível. Do começo ao final do processo. Do começo, né? Ao final do processo. Saiba fazer tudo. Porque estilistas... Não diminuindo, muito pelo contrário, estilistas são primordiais na produção de uma roupa, mas assim, o que o mercado precisa mesmo é do profissional completo. Então, aprendam a costurar, aprendam como que funciona a engenharia de uma roupa, sejam competentes, porque nós mulheres, nós hoje em dia temos muita voz, mas nós ainda somos incrivelmente discriminadas. E marginalizadas por sermos mulheres, por sermos pequenas, por sermos, entre aspas, frágeis. Isso ainda existe. Então, se capacitem da melhor forma possível e se ajudem. Essa coisa de competição, gente,
isso não tá com nada. Quem é melhor, quem faz mais bem feito, não. Pega na mão, gente, pega na mão. Fala assim, eu te ajudo, vem cá, vamos fazer isso juntas. Perfeito. A coisa está mesmo na capacitação, não só... E aí acho que é um recado que vale não só para a área da alfaiate, né? Acho que vale para todas as áreas, né? Acho que é um conselho mesmo muito, muito válido, assim. Eu até abri esse podcast falando sobre as dificuldades que eu estou passando aqui em ter que aprender todos os processos para colocar o podcast no ar. Mas eu sei que se eu não aprender todos esses processos, não tem podcast. E assim, entendeu? É um momento, talvez, que ainda não dê para delegar. Eu, por muito tempo, eu fui sozinha no meu ateliê, embora eu tenha ficado 10 anos com o alfaiate em Belo Horizonte, que tinha outros alfaiates dividindo o mesmo espaço, bem nesse clima de alfaiataria mesmo. Mas por 2 anos eu fui sozinha. Mas assim, se hoje eu consigo cuidar de uma fábrica, é justamente por eu ter me dedicado à solidão e ao processo de me permitir me capacitar. Antes de tudo, pra gente delegar, a gente precisa saber. Perfeito. Eu acho que isso vem naturalmente. As pessoas vão chegar até você. Eu tenho certeza disso. Perfeito. É de dentro para fora. Sim, né? Exatamente. Bárbara, obrigado. Imagina, obrigada a você. Obrigado pela presença. Você sabe, eu fico muito feliz. Eu já tinha grandes amigos aqui em São Paulo, mas você foi o primeiro amigo que me levou no estádio. Fomos assistir Corinthians e Colo-Colo. Isso. Que noite triste. Mas eu dei sorte, rolaram vários gols. Rolaram vários gols, mas foi a eliminação do... Você sabe, posso te contar uma coisa? E aí depois a gente perdeu a Copa do Brasil pra vocês, inclusive, né? Mas posso te contar? Vai. Naquela noite eu virei corintiana em São Paulo. Tamo junto. Então é sofrimento. Você sofre em São Paulo e vence em BH. Com certeza. Porque foi muito legal. O Cruzeiro tá voando. Obrigada. Obrigada a você. Obrigado. Eu adorei. Acho que foi muito legal porque no programa aqui, né, Sistema Solar, e eu quero deixar claro que a gente vai falar de muita coisa, com um universo muito amplo, né? E eu digo que esse aqui é um programa que conecta pessoas a novos pensamentos e modos de vida. Claro. Então, eu acho que dentro dessa pluralidade que é o programa, hoje ficou muito claro isso, assim. Vai ter um programa que a gente vai falar sobre alfaiataria com a única, até que nos provem ao contrário, exatamente, com a única alfaiate, e não alfaiatar. Isso, alfaiate. Alfaiate aqui do Brasil, tá certo? Pessoal, obrigado. Até o próximo. Obrigada, gente. Beijão, beijo, Bárbara. Beijo, Fê. Tchau. Tchau.